Essa é interessante, professor. É uma pergunta de uma criança de 9 anos. Eu tenho 9 anos, estou no primeiro ano da catequese, sou coroinha, conheço a palavra de Deus, tenho consciência dos meus pecados. Eu queria me confessar, eu já tentei me confessar, mas as pessoas dizem que eu não posso. Mas li o catecismo desde os meus 7 anos, que posso me confessar. Ou seja, professor, aquela questão, não pode se confessar porque você ainda não fez a primeira comunhão, aquela coisa toda. Mas por que essa criança não pode se confessar se ela já tem consciência dos seus pecados com 9 anos? Olha, eu acho que aí é um pouco de falta de sensibilidade de quem está coordenando essa catequese, ou talvez até do próprio padre responsável. Porque a gente sabe que toda regra tem exceção, né? Se a criança, 9 anos de idade, ela já tem uso da razão, porque toda criança, antes de fazer a primeira comunhão, ela se confessa. Por que já não deixa a criança confessar? Eu não entendo. Eu acho que é muito rigorismo que está se colocando em pauta. Não vejo justificativa nenhuma para impedir essa criança de se confessar. Dom José Falcão, o que precisa para se confessar não seria só o batismo que ela precisaria ter e consciência dos seus pecados, arrependimento dos seus pecados? O batismo é a porta dos sacramentos. Não pode receber validamente os demais sacramentos quem não é batizado. Depois, para que haja o sacramento da penitência válido, são necessárias as seguintes coisas: matéria, ou quase matéria no caso, porque o pecado não é matéria no sentido de algo palpável, mas se chama teologia quase matéria, pelo menos um pecado venial. Forma, a absolvição. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a fórmula essencial, precedida da fórmula para a validade. Deus Pai de misericórdia, pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. Até aqui, liceidade. Validade. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, quase matéria, forma. Da parte do ministro, que ele seja um ministro sagrado, ordenado pelo menos no grau do presbiterato. Depois, da parte do penitente, contrição, acusação e reparação. Contrição, arrependimento dos pecados acusados, de que ele se recorda depois de um sério exame de consciência. Acrescentando, para uma questão de escrúpulo, eu me acuso também de todos aqueles pecados dos quais agora, com retidão de consciência, eu não consigo me lembrar, mas eu acuso todos eles e peço ao Senhor absolvição, orientação, etc. Então, da parte do penitente, contrição, acusação e reparação, que é a penitência. Da parte do ministro, que seja ordenado in sacris no grau do presbiterato ou do episcopado, quase matéria, e também a forma que é a absolvição. Portanto, Senhor Padre, jamais ouse dizer a uma criança que quer se confessar que ela não pode porque não fez a primeira comunhão. Isso é rigorismo, endosso o que o professor Felipe Aquino disse. Que bom que essa criança fez essa pergunta. Isso acontece muito no nosso Brasil. E se o que Dom José falou é o que necessita para uma confissão, por que essa criança não tem que se confessar? Ou seja, não está no catecismo da Igreja Católica que para se confessar precisa ter a primeira comunhão completa. É o que o Dom José falou.